Mais uma pausa aí no acompanhamento da CPI da Covid e agora para falar com o Paulo Pozonoff, que é comentarista aqui da PAN. Paulo, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos. Pois é, nós íamos falar a respeito da prorrogação aí do inquérito contra o presidente Bolsonaro, acusado de suposto vazamento de informações sigilosas, mas nós tivemos a novidade de que o presidente comunicando através da AGU, Advocacia Geral da União, que ele pretende depor presencialmente naquele inquérito que tem como relator Alexandre de Moraes, referente às denúncias feitas pelo ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro a respeito de possíveis interferências na Polícia Federal. Paulo, como é que você vê essa mudança de estratégia do presidente? Porque ele vinha defendendo que o depoimento fosse apenas por escrito, que ele não tivesse que depor presencialmente. Vai ser uma situação desafiadora. Essa questão é um pouco o rescaldo, né, daqueles tempos insanos que a gente viveu não faz muitos meses, em que toda semana, todo dia quase, havia notícias de atrito entre o STF e o presidente. Eu vejo esse gesto do presidente como até um gesto aí de boa vontade, e politicamente é inteligente, né? Para o presidente recuperar aquela imagem até do homem que ele foi eleito por isso, que ele tinha a imagem de um homem que não fugia ali do confronto, né? Ele foi eleito. é, Até uma coisa que a gente critica bastante, eu critico bastante, que é essa retórica mais belicosa do presidente. Então, depois da pacificação também, ele recupera aí, tem uma oportunidade de mostrar que não tem nada a esconder nessa história toda envolvendo a PF. E também tem outro caso que é um rescaldo daqueles tempos insanos, é essa investigação a respeito do vazamento aí do inquérito sigiloso envolvendo aquele hacker, né, que invadiu o sistema eleitoral brasileiro há algum tempo, ficou meses lá no sistema, que também é uma questão que foi suscitada por aquele tempo de debates aí mais acalorados. Mas eu conversei sobre isso com o deputado Felipe Barros, que também está envolvido, né? Ele estava ali presente naquela live e realmente me parece que é uma questão que não vai dar em absolutamente nada. Agora são vários processos, né? Talvez o presidente queira sair à dianteira para ele se defender, estabelecer uma posição em relação à atuação dele. Tem aquela questão do relatório do TCU também, que seria um relatório falso. Isso daí pode acabar sendo incluído no processo da CPI da Covid, né? Que vai fazer as denúncias contra o presidente Bolsonaro em vários aspectos aí. Mas ele tenta, parece, assumir essa dianteira mesmo, se expor, esclarecer diretamente todos os fatos, né? O que me surpreende um pouco agora é também, eu até fico ansioso esperando uma posição do STF, que me parece que com a disponibilidade do presidente em depor pessoalmente, a questão ali que vai ser decidida, que seria decidida pelo plenário, até perde o sentido, né? Essa ação aí para obrigar o presidente a depor pessoalmente. Me parece que agora a espera aqui é por um gesto aí do STF. Vamos ver se essas conversas todas de pacificação, como elas ficam agora, a bola, o presidente sabiamente até, é estranho usar esse advérbio para se referir a essas questões todas envolvendo a briga entre o presidente e o judiciário, mas ele sabiamente joga a bola agora para o campo do adversário. O que tinha motivado o julgamento do STF sobre essa decisão é que havia um recurso da AGU no sentido contrário, não é? Pedindo que os ministros autorizassem o presidente a prestar o depoimento por escrito, em vez de comparecer pessoalmente. Foi através da AGU que o presidente informou que ele pretende comparecer, apenas definir a data, o horário, o local onde ele vai prestar esse depoimento. Então, houve interrupção, agora eles querem ver como é que fica essa questão da solicitação que tinha sido o recurso apresentado pela AGU, né? Qual que é o procedimento quando se reverte a argumentação que foi apresentada pela advocacia mesmo. Esse depoimento também, se quando envolve presidentes, né, a gente fala muito aqui que todos são iguais perante a lei, mas a gente sabe que existe uma hierarquia e uma
uma respeitabilidade até meio que informal. Bem, eu me lembro recentemente do ex-presidente Michel Temer prestar depoimento também por escrito, mas, novamente, como os ânimos estavam muito exaltados, essa questão, uma questão muito simples, né? Para mim é muito simples, você vai lá, você depõe, presta esclarecimentos, ou por escrito, ou pessoalmente, numa questão que, enfim, diz respeito ao país. Mas como ali a tensão estava muito, a corda estava muito esticada, e o ministro Celso de Mello também, foi a última sessão dele, se não me engano, foi a que ele decidiu que o presidente teria que depor pessoalmente. Ele estava ali no momento de bastante atrito com o presidente da República. Então, como eu disse, é um rescaldo, talvez uma questão até de respeitabilidade. O ideal mesmo seria que esse depoimento fosse por escrito, até porque agora, Denise, o STF corre o risco também, não sei se existe algum tipo de protocolo envolvendo esse depoimento, mas corre o risco disso virar um fato político também, até político eleitoral. A gente não pode esquecer que, para parte da sociedade, o STF tem uma imagem bastante desgastada. Por isso que eu falava da estratégia do presidente de estar disposto agora a prestar o depoimento pessoalmente, e eu acho que vale a gente observar, né, Paulo, que a gente tem tantas ações aí de Alexandre de Moraes contra o presidente Bolsonaro, e na verdade ele acabou herdando essa posição aí de relator do Celso de Mello, que ele se aposentou, não é? Então aí coincidentemente recaiu também para Alexandre de Moraes. Seria interessante, né? Seria muito interessante ver o ministro Alexandre de Moraes tomando depoimento. Eu sei que não é assim que funciona, mas tomando, de repente, o depoimento do presidente Jair Bolsonaro seria um embate ali bastante interessante. Eu certamente prepararia uma pipoquinha para assistir. Exatamente. Você falou antes daquela divulgação da nota que foi feita junto com o ex-presidente Temer, que o presidente Bolsonaro teria conversado por telefone com Alexandre de Moraes com a intermediação de Michel Temer, mas aí a gente não tem o relato de tudo que foi dito, de fato, a comprovação, e agora seria a primeira aproximação deles mesmo, né, que estariam frente a frente. Seria um espetáculo e tanto, né? Seria aquele espetáculo da gente comentar aqui ao vivo cada fala dos dois, né, envolvidos. Mas imagino que isso não vai acontecer, que vai ser uma espécie assim de cerimônia, digamos, muito mais formal, e não imagino que isso seja transmitido para o país inteiro. E tem um outro integrante aí dessa história, que é o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que pode estar de volta, talvez, nas discussões aí para uma possível candidatura a presidente como opositor, tanto de Lula como de Bolsonaro. Denise, eu vi essa história, né, nos últimos 2 dias. Ela ganhou corpo, e é curioso, né, como tudo muda muito rápido. Eu me lembro de, há uns 2 meses, ter um almoço aí com uma autoridade bastante importante, e ela me assegurou que o ex-juiz Sérgio Moro, ex-ministro também, ele não estava disposto de jeito nenhum a entrar nessa disputa eleitoral. Mas a gente vê aí que o tempo vai passando, as eleições também vão se aproximando, a tal da terceira via, sem o juiz Sérgio Moro, não ganha corpo, né, não tem ganhado corpo nas últimas semanas. De repente, o ex-ministro, o ex-juiz, que perdeu muito, né, da sua popularidade. A gente não pode esquecer, ele tinha uma popularidade ali astronômica. Eu imagino que até no final ali de 2018, se o ex-juiz se candidatasse a qualquer coisa, ele tinha muita chance de se eleger, mas ele saiu do governo de uma forma ali meio atabalhoada, saiu atirando, então perdeu muito do contato com esse eleitor, essa direita mais arraigada, né? Mas tem até um eleitorado bastante cativo, que é o eleitorado que se identifica como antipetista e também se identifica como lavajatista. Então seria muito interessante ver o ex-juiz Sérgio Moro disputando as eleições. A gente não pode esquecer que ontem também foi divulgada uma pesquisa que aponta que o ex-presidente Lula seria o melhor nome na luta anticorrupção. E o ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro aparece atrás de Lula nesse quesito, que é muito curioso.
O ex-ministro Sérgio Moro, ele se queimou muito junto à base de apoio do presidente Bolsonaro, até por essas denúncias que ele fez, que levaram ao inquérito. Ele convocou aquela coletiva, foi uma coisa muito midiática, né? Logo na saída dele, depois teve a posição do presidente Bolsonaro junto com os outros ministros. Foi uma situação meio teatral que nós tivemos, sendo que o Moro, na verdade, era o aval do combate à corrupção, que era uma das principais pautas do presidente Jair Bolsonaro. Então, a ruptura dos dois chamou muita atenção naquele momento. Sérgio Moro acabou indo para o exterior depois, ele teve dificuldades para encaminhar a carreira internamente, ele que deixou de ser juiz para passar a ser ministro, não é? Agora é uma certeza que a gente tem, ele indo para o segundo turno com qualquer um dos dois, ele não tem a menor possibilidade de aliança. Ele seria de fato uma terceira via, correndo por fora totalmente, porque ele tem inimigos dos dois lados. O ex-ministro e juiz Sérgio Moro ele não pode pensar em conquistar esse eleitor, esse apoiador, né, do presidente Jair Bolsonaro, que é mais arraigado e que o vê, sim, como um traidor. Obviamente, ele também não pode pensar em conquistar aquele eleitor petista que o vê como um algoz ali, que colocou o Lula atrás das grades. Mas entre esses dois extremos, que eu estimo aí em 20% cada um, existe aí 60% do eleitorado a ser conquistado, né? Resta saber se ele tem carisma também e capacidade de articulação política para conquistar esse eleitorado. É isso. Agora vamos falar um pouco de CPI, né? O relatório aí que pode colocar, propor, pedir o indiciamento de 50 pessoas, os empresários que foram ouvidos, tem Facuri, Trento, Tolentino, as investigações avançando contra o presidente Bolsonaro. Eu queria saber sua expectativa, Paulo. Eu vi esse número hoje, é muita gente, né, Denise? 50 pessoas, muita necessidade de encontrar um culpado pela pandemia e também pelas quase 600 mil vidas perdidas no Brasil. É muita necessidade, né, de culpar uma linha ideológica e também o governo. A gente vê aí que nessa lista o relator Renan Calheiros deve incluir pessoas por acusações assim que nem existem no nosso Código Penal, aquela coisa de fake news, né? De repente a pessoa não acredita na eficácia das máscaras, ou acredita na eficácia daqueles remédios, que eu nem vou citar o nome aqui, ou então desconfia das vacinas e de repente a pessoa deu essa opinião que você pode ou não julgar infeliz e vai acabar aí, até pela sua importância e capacidade de comunicação e capilaridade, incluída nesse tipo de relatório. Mas eu não acredito que esse relatório tenha maiores consequências macro-políticas. Não acho que ele vá sugerir algum tipo de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, nem nada. Esse relatório, Denise, a verdade é que ele tende a ser esquecido. E até o relator ele sabe disso, tanto ele sabe disso que ele tem aí promovido um monumento ali junto ao Congresso, né? Um monumento, um marco pelas vítimas da pandemia, porque ele acredita que tudo isso não passa de uma discussão estética, na verdade. Ele meio que reconhece, até com esse monumento, que o monumento acaba tendo mais importância e mais durabilidade, digamos assim, do que o próprio relatório. É isso, ouvimos o Paulo Pozonov. Paulo, muito obrigada, uma boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a todos.